Em nosso recanto de saúde, tenho muitos livros. Um deles se chama The Great Cholesterol Deception. O outro se chama The Great Cholesterol Hoax, do Dr. Malcolm Kendrick. O Dr. Malcolm Kendrick é um cardiologista britânico e foi isto que ele disse. Pela primeira vez, níveis normais de uma substância corporal vital está sendo chamada de doença. E, obviamente, ele está se referindo ao colesterol. Tem outro livro chamado de Cholesterol Con, outro de Cholesterol Hoax, e esse livro é um e-book do Dr. Dwight Lundell. Ele é um cirurgião cardiovascular. Já realizou mais de 10.000 cirurgias de ponte de safena e seu e-book se chama The Cholesterol Lie. Há outros tantos livros. Um se chama Who Will Tell the People It's Not Cholesterol? Tem outros escritos por um médico e se chama The Human Cost of Lipitor. Porque se alguém tem taxa de colesterol... A propósito, quando é que a taxa de colesterol está alta? Sabia que há 40 anos os médicos não se preocupavam se os níveis de colesterol estavam abaixo de 300? Hoje, eles se preocupam se estiver acima de 220. O que aconteceu? O corpo humano não mudou. Eu gostaria de sugerir que foram as empresas farmacêuticas que estão dizendo isso. Porque se alguém estiver com taxa de colesterol acima de 220, lhe será receitado medicamento para baixar o colesterol. Ora, os dois mais comuns são Lipitor e Crestor. E o que eles fazem? Eles bloqueiam o caminho no fígado que o fígado usa para produzir o colesterol. Mas o mesmo caminho que o fígado usa para produzir o colesterol, também usa para produzir a coenzima Q10. E a coenzima Q10 atua como protetora cardíaca. Então, se alguém passar a usar medicamentos para baixar o colesterol, e lhe dizem que isso pode evitar um ataque cardíaco, na verdade, pode aumentar as chances porque agora perderam a coenzima Q10. Vou lhe dar alguns efeitos colaterais do Lipitor. Perda de memória, demência, Alzheimer, perda muscular. Dá para entender por que as pessoas têm perda de memória, Alzheimer e demência quando passam a fazer uso de medicamentos que reduzem o colesterol? Porque o cérebro precisa de colesterol. O cérebro precisa da gordura. É o órgão mais gorduroso do corpo. Acabam de adicionar mais uma lista, o câncer de mama. E até minha última palestra, você verá que se não tivermos colesterol bastante, se nossas taxas de colesterol não forem altas o bastante, não duraríamos nem 6 meses. Precisamos de colesterol. Deus não cometeu um erro ao colocar LDL e HDL em nosso corpo. Ele não cometeu nenhum erro quando disse ao fígado para produzi-lo, porque vemos que eles são a equipe de manutenção. Precisamos de colesterol. E se as taxas de colesterol forem muito baixas, essa pessoa pode ficar deprimida e até com pensamentos suicidas, porque o cérebro não tem seu combustível mais importante. Muitas pessoas deixam de ingerir gordura porque eles dizem que é a gordura que aumenta o colesterol, mas a gordura não faz com que as taxas de colesterol aumentem. O Dr. Robert Atkins, na década de 80, quando colocou seus pacientes numa dieta que era alta em fibras e muito generosa em proteínas e gordura, ele a fez assim para a perda de peso. E as taxas de colesterol de seus pacientes estavam diminuindo. Isso o deixou confuso. Ora, por que nos dizem que esses são os alimentos que farão com que as taxas de colesterol aumentem? Mas ele descobriu que era o contrário. Ele foi às revistas de medicina e descobriu que na década de 70 houve uma pesquisa que mostrou que o colesterol da dieta possui pouco ou nenhum efeito com o colesterol do sangue. Sabe, é o fígado que produz o colesterol. E se ele está produzindo muito colesterol, é preciso se perguntar por quê. Serão cigarros? Serão leite ou açúcar que as pessoas estão consumindo tanto? Será o álcool? Será o travesseiro mofado? Serão os dentes com obturação de mercúrio? E é por isso que devemos colocar a lupa de detetive em ação, porque sempre há um motivo. Há um ano, passei uma semana com uma mulher que era uma nutricionista PhD certificada pelo governo. Ela me disse isso, ela disse, é simplesmente ridículo. Há 40 anos, disse ela, nos diziam que qualquer coisa abaixo de 300 em taxas de colesterol seria perfeitamente normal.
mas ela disse que eles mudaram. Ora, um homem veio me procurar recentemente com taxa de 250 e eu disse, sem problema, nenhum problema. Você nunca terá Alzheimer. O estudo cardíaco Framingham mostra que as pessoas com taxas elevadas de colesterol nunca tiveram Alzheimer. O estudo cardíaco Framingham é muito respeitável. Todo cientista verdadeiro deveria analisar não apenas a pesquisa que comprova sua teoria, mas a pesquisa que desaprova sua teoria. Todo cientista verdadeiro deve analisar isso. Isso é ciência de verdade. Outra forma de proteína são os cereais. Entre os cereais, temos quinoa, trigo sarraceno, painço. As belezas desses grãos é que eles não contêm glúten. O trigo hibridizado, que foi hibridizado na década de 50, passou por um cruzamento intenso pelo Dr. Norman Borlaug. E o motivo pelo qual ele fez seu trigo passar por um cruzamento intensivo foi para produzir uma planta com produção alta para ajudar na crise da fome. Eles chegaram a fabricar uma planta com produção alta, mas tiveram que fazer com que crescessem somente até essa altura, com um tronco espesso, senão quebraria. Mas o que nunca foi tratado foi o efeito desse trigo hibridizado no corpo humano. E, infelizmente, esse trigo hibridizado tem uma estrutura de proteína incrivelmente complexa. E se o corpo não conseguir lidar com essa estrutura de proteína, ele aumenta a pressão arterial. Portanto, se alguém quiser superar quaisquer problema cardíaco, deve eliminar o trigo. Mas é possível conseguir o trigo original? Chama-se Einkorn. Eu falei com uma senhora nos Estados Unidos na semana passada e ela me disse que havia acabado de pedir uma saca fechada de trigo Einkorn. Esse é o trigo que Deus fez. Esse é o trigo que não foi hibridizado. O trigo espelta é bem semelhante. É um híbrido silvestre. E o kamut. A razão pela qual estou mencionando estes em saúde cardíaca é que, se a pessoa ingere o trigo hibridizado, isso pode aumentar a pressão arterial. Qualquer coisa que alguém tenha alergia afeta o coração. Portanto, elimine o trigo.